A paz do Senhor, meus irmãos, hoje daremos continuidade a uma das minisséries mais poderosas biblicamente. É super importante a gente aprender quem foram os 12 discípulos de Jesus, então serão 12 episódios. O encontro especial com os discípulos. Nós já estamos no episódio 5. O episódio passado, o episódio 4, foi sobre Felipe, da dúvida à convicção inabalável. Hoje será o episódio 5, Tomé, da incerteza à fé tocante. Então vamos ser bem objetivo, vamos lá. Quem foi Tomé? Tomé, ele foi conhecido como Dídimo. É interessante que a gente pode chamar ele de um lado de Tomé, ou do outro lado a Bíblia vai descrever em vários momentos, ocasiões, Dídimo. É comum também que a gente venha ouvir que Tomé foi aquele que não creu. Mas ele não creu em quê? É muito fácil a gente ouvir, Tomé não creu. A Bíblia vai se referir que ele não creu quando Jesus ele ressuscita. Se você abrir a Bíblia lá em João e analisar do versículo 20 em seguida, você vai perceber que após a morte de Jesus, nesse momento Judas Iscariote já tinha se suicidado. Então Jesus ele vai aparecer para os discípulos. E Jesus ele se apresenta para os discípulos e após isso os discípulos vão encontrar Tomé. No momento que Jesus se revela, Tomé não estava perto, Tomé não tinha presenciado. Então os discípulos todos vão se juntar e vão falar, nós vimos o Senhor. Então de um lado os discípulos falando, do outro Tomé desacreditando. Tomé fala, eu não acredito. Tomé ele vai duvidar, ele vai dizer, ao ponto de ele afirmar, eu não acredito. Eu só vou passar a acreditar se eu tocar. Eu posso ver ele, mas da mesma forma, vendo eu não acredito. Eu vou precisar tocar nas mãos dele. Eu vou precisar tocar na ferida que quando a lança entrou na costela dele para que eu venha crer. Perceba que após isso, Jesus ele vai ter um encontro particular com Tomé. Após essa ocasião, o próprio Jesus vai se revelar a Tomé. É interessante que a palavra de Deus vai dizer de um lado que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vemos que Tomé ele não negou Jesus. Tomé ele apenas duvidou. Mas o que é isso? A Bíblia dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você pode ter pensado em desistir diversos momentos da sua vida, mas Jesus ele te chamou. Você pode ter abaixado a sua cabeça, ter negado o nome dele, ter tido a oportunidade de falar dele. Mas mesmo assim é Jesus falando para Tomé, Tomé, olha aqui a minha graça e a minha misericórdia. Muita gente entende que graça é a mesma coisa de misericórdia. Não, muito pelo contrário. As duas palavras são muito profundas. Graça, Deus nos dá o que nós não merecemos. Diferente da misericórdia. Misericórdia, Deus nos livra daquilo que nós merecemos. É Deus falando para Tomé, Tomé, eu sei que você não merece, mas a minha graça te alcançou. É Deus falando para Tomé, Tomé, eu sei que você é pecador, eu sei que você é falho, mas a minha misericórdia, eu te livro da condenação e eu faço de você um vaso escolhido. Graças a Deus, independente do que você faça, o amor de Deus não muda por você. Graça, dinheiro nenhum pode comprar, é um presente para quem não merece receber coisa alguma. Agora, pela misericórdia de Deus, eu não sou condenado, mas pela graça eu me torno filho. Misericórdia, Deus nos livra do inferno que nós merecemos por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, porque eu e você somos pecadores. E a graça é Deus nos alcançando com amor que eu e você não merece. É Deus abrindo os céus e falando, agora você é filho. É Deus nos alcançando e falando, você é vaso escolhido. Então isso é muito forte. Deus ele está se revelando para Tomé. Tomé, por mais que você é falho, pega aqui nas minhas mãos. Tomé, por mais que você é pecador, pega aqui nas minhas feridas. Porque a minha graça e a minha misericórdia te alcançou. E nós devemos agradecer todos os dias, porque por mais que a gente é falho, a graça de Deus nos alcança e a misericórdia dele todos os dias. Então nós aprendemos essa lição. E outra lição é que a sua visão determina aonde você vai chegar.
Por mais que Tomé tenha duvidado, quando Tomé presenciou, tocou em Deus, ele falou, Deus meu. Com certeza Tomé por dentro estava, porque eu duvidei do poder de Deus. Porque nós somos assim, nós estamos no mundo natural, mas nós devemos olhar além do natural, nós devemos olhar para o sobrenatural. Porque Deus não te chamou para ser uma pessoa comum, não. Deus ele te chamou para ser incomum no meio dos comuns. Deus ele não te chamou para ser qualquer um no meio da multidão. Não, Deus ele te chamou para ser águia. Não é andar de cabeça baixa, ser porco, não. Quem anda de cabeça baixa, quem olha para baixo, quem tem pensamento baixo é porco e galinha. Deus te chamou para viver nas alturas, para viver como águia, para voar alto. Então seja uma pessoa de fé, porque a sua visão determina onde você vai chegar. É interessante que a personalidade de Tomé, a gente vai ver que ele não só duvida aqui, mas Tomé é uma pessoa curiosa. Lá em João capítulo 14, versículo 15. Versículo 5. O próprio Jesus vai falar que ele iria ao Pai, que iria preparar morada e que deixaria o caminho. Ele falou que vós conheceis o caminho para onde eu vou. E Tomé vai perguntar o seguinte para Jesus. Tomé vai falar, Senhor, não sabemos para onde vais, então podemos saber o caminho? Tomé ele vai perguntar para o Senhor. O próprio Jesus está dizendo para Tomé, para os discípulos, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E Tomé, Senhor, onde é o caminho? Que caminho devemos seguir? Então Tomé era uma pessoa curiosa, uma pessoa que perguntava, uma pessoa que duvidava. Então ele estava perto de Jesus, mas mesmo assim Jesus tinha que se apresentar em diversos momentos e ser bem transparente, porque tem pessoas que vão ver além do natural. Tem pessoas que realmente têm uma fé inabalável, não está vendo, mas está crendo. Mas Tomé em diversos momentos, por mais que Jesus falava, ele só conseguia olhar para o lado natural. Ó, o caminho está aqui na sua frente. Mas Tomé não estava entendendo que Jesus era o caminho. Então lá no começo, o próprio Tomé já tinha falado, mas lá na frente, o próprio Jesus estava falando, olha aqui minhas mãos, Tomé. Lembra lá no passado que você duvidou, que você perguntou o que era o caminho, mas o caminho está agora aqui na sua frente se revelando, porque aquele que é fiel para começar a boa obra, da mesma forma é fiel para terminar. Diferente do homem, o homem é falho, o homem fala, pode não cumprir na sua palavra, quem já prometeu algo para alguém e não conseguiu cumprir. Nós somos falhos, mas o Senhor não. Quando Ele promete, pode ter certeza que Ele não se esquece daquilo que Ele te falou. E nós vamos ver outro lado também. É muito fácil, é uma lição da vida. Você olhar para alguém e você lembrar pelas situações ruins. Todo mundo olha para Tomé e fala que Tomé não creu. Todo mundo olha para Tomé e vê o lado negativo de Tomé. Mas nós também analisamos a Bíblia. A Bíblia vai falar muito bem acerca de Tomé. Quem era Tomé? Nós vemos lá em João capítulo 11, versículo 16. Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não terem estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, versículo 16, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Aqui Tomé ele não fez uma pergunta, Tomé faz uma afirmação. Nós vamos lá, Lázaro morreu. Jesus ele preparou um momento para que os discípulos viessem crer. Então vai ter situações desertas na vida. Parece que a situação está uma luta, parece que não tem fim, não tem jeito. Mas nem tudo é o diabo, tem coisas que são permissão de Deus para mim e para a sua vida. Então é necessário a gente enxergar além do natural. Porque em todo deserto, em toda luta, tem um propósito por trás envolvido. Então aqui Tomé, a Bíblia mostra o lado corajoso. Tomé está dizendo, por mais que Lázaro morreu, se a gente for lá, a gente vai morrer também. Mas a gente vai lá.
Tomé era uma pessoa corajosa. Então lembre-se disso. Por mais que uma pessoa possa ter duvidado, isso não justifica que ela vai terminar mal. Pelo contrário, é muito natural as pessoas te julgarem e olharem pela sua falha. Mas Deus não, o próprio Deus, Ele te conhece mais do que ninguém. Ele conhece e os olhos deles enxergam onde que os olhos do homem não vê. Então é um ponto muito importante, não julgue para que não sejam julgados. É muito interessante a gente não apontar o erro, a falha de ninguém. Tomé pode ter duvidado muitas das vezes. Então muitos pregadores vão falar que Tomé é aquele que não creu. Muitos hinos também, louvores, vão falar. Mas a Bíblia também destaca que Tomé era uma pessoa corajosa. Então Tomé foi um homem de Deus. E ele viveu para Cristo e também da mesma forma morreu para Ele. A Bíblia não deixa claro como foi o chamado de Tomé no começo. Jesus se apresentando para Tomé como os outros discípulos. Mas de uma coisa nós sabemos, que Tomé viveu para Cristo e também morreu para Ele. Assim como a caminhada cristã de Tomé foi uma caminhada que nos ensina diversos pontos importantes. E é isso, gente. Fica com essas palavras. Se vocês chegaram aqui até o final, deixe o like. Deixe nos comentários também, quem sabe, algum livro para que eu venha crescer em profundidade cada vez mais com Cristo. E também se inscreva, assim o YouTube vai estar alcançando mais vidas e assim mais vidas serão atingidos pela graça de Deus. Então fala aí se você está gostando e recebe essa palavra em nome de Jesus.